De todos os sentimentos humanos, a tristeza é o mais doloroso. Todos nós tomamos contato com ela em algum momento da vida, seja por um baixo astral porque algo não deu certo, ou pelo luto após a perda de alguém querido. Mas o descontentamento dá lugar à alegria, e a vida volta ao normal. Existe um tipo de tristeza profunda que, segundo a Organização Mundial de Saúde, atinge 5% da população mundial, e mata quase 1 milhão de pessoas por ano em todo o mundo. Começa agora o documentário Depressão, Transtorno ou Consequência da Vida Moderna, uma produção dos alunos do 6º semestre de jornalismo. No Brasil, as mortes por depressão aumentaram 705% nos últimos 16 anos. Os dados são de uma pesquisa do Estadão com base no sistema de mortalidade do DataSUS. Em função do grande aumento de casos da doença, dezenas de estudos são feitos. Eles tentam entender a razão desse crescimento e até mesmo o que é realmente a depressão. Qualquer coisa pode levar alguém a ter a doença, e isso interfere diretamente no funcionamento do corpo. No caso da estilista Débora, de 50 anos, a razão foi a mudança para outro país. Morei no Equador 3 anos e 3 meses, e lá começou o quadro de depressão por causa do choque cultural, a pressão profissional e também a saudade que eu tinha do meu país, da família e dos amigos. Quando eu voltei ao Brasil, essa depressão se agravou mais pelo mercado de trabalho que tinha mudado aqui. Diferentemente do que aconteceu com Débora, que teve motivos profissionais como causa da depressão, Mariana, de 19 anos, diz que no caso dela, a doença vem de família e que o principal problema é a insatisfação. Desde criança que eu sou muito insegura com tudo, que eu sou muito sentimental, digamos assim. Tenho mais facilidade pra achar as coisas ruins, sabe? A minha mãe é do mesmo jeito. Eu não consigo ficar feliz com nada, motivada com nada. Tem dias que eu realmente não quero sair da minha cama. A psicóloga Aline Correia discorda de Mariana. É muito difícil dizer que a depressão é um fator genético, principalmente partindo de uma visão psicanalítica da doença. Na psicanálise a gente vê a depressão como o sintoma de questões de traumas, frustrações inconscientes. Aline acrescenta que um grave sintoma da depressão é ignorar a síndrome e não buscar tratamento. E foi exatamente isso que aconteceu com Rafael, de 24 anos. Chegou um momento que, quando tudo parece que ia ficando muito bem, a gente sentia falta daquele sentimento. Às vezes eu me forçava a não sair da situação, porque de um certo modo, na minha cabeça, aquilo me fazia bem. Até ela chegar no nível que ela piorou, e piorou bastante. Chegou ao nível o pessoal falava que era autoflagelar. Casos como o de Rafael só reafirmam a importância da ajuda de um especialista. A depressão é uma doença ainda ignorada e vista como frescura por muitas pessoas. Por isso é fundamental compreendê-la. O psicólogo clínico Luiz Soares explica. Depressão ou síndrome depressiva é uma doença psicopatológica, ou seja, tanto psicológica quanto psiquiátrica. A maior característica da depressão é, no caso, o humor triste e o desânimo. Porém, a depressão ela não mexe apenas com os sintomas afetivos, mas ela faz alterações em outras esferas, como neurovegetativo, por exemplo, que é anedonia, fadiga, insônia. A também psicóloga e especialista em psicopedagogia Simone de Abreu simplifica. Bom, a depressão ela é um estado em que a pessoa ela não tem ânimo, ela não se envaidece, ela já está sem forças, não vê perspectivas, não olha para o futuro.
E essa falta de motivação citada pela psicopedagoga Simone se tornou realidade na vida de Débora. Eu não sentia vontade de sair da cama, de me alimentar, de abrir a porta do apartamento e sair de casa. Para mim era muito difícil pensar em enfrentar as pessoas na rua. Acaba se perdendo, né, nos valores, né, assim, sobre você mesmo, da sua capacidade. O caso de Débora mostra que existem inúmeros motivos que levam à depressão. E entre os sintomas do dia a dia está a perda da vontade de viver. De acordo com especialistas, a doença pode estar ligada à memória reprimida, traumas ou experiências negativas. Há casos em que a depressão chega a situações extremas, como o que aconteceu com o estudante Rafael. Geralmente eu costumava fazer cortes na palma da minha mão, com estilete, com gilete, com algo do tipo. E eu lembro até de uma vez que eu não cheguei até o meu pulso, porque de tantos cortes que tinha na palma da minha mão, eu cheguei a perder o movimento dela por algum período. Pessoas que enfrentam o mesmo problema que Rafael chegam a esse estado por não reconhecerem que estão doentes. A psicóloga Aline Corrêa acredita que antes de agir nos sintomas sentidos, é preciso entender o que acontece dentro do cérebro e do corpo do futuro paciente. Se a gente for pensar de forma neurológica, né, a depressão ela é causada por questões da falha nos neurotransmissores. Então pode ser uma redução de hormônios, a redução da serotonina, da endorfina, que são hormônios que dão a sensação de prazer, de conforto, de bem-estar pra gente. Enquanto psicanalista, né, a depressão, ao meu ver, ela não é a doença. A depressão, ela é o sintoma de coisas que estão por trás, né, nesse inconsciente. A Aline acredita que a depressão pode ser mais que uma doença, o sintoma de algo maior no paciente. No caso de Wellington, de 42 anos, que superou a doença e é voluntário do grupo Neuróticos Anônimos, o que estava por trás da síndrome era raiva reprimida. Vou ficando uma pessoa mais raivosa. E quanto mais raiva eu tenho, e mais ela vai ficando congelada, mais depressivo eu vou ficando. Eu já fiquei mais de meses depressivo, né? E a minha depressão, ela vai surgindo, né? Conforme o grau de expectativa que eu esperava do outro, ou de alguém, ou de alguma coisa, e era o grau de depressão que eu teria. Teve um certo período que eu só ia para a escola, né? Era casa e escola. E assim, para mim a depressão é essa, né? A gente não sente vontade de fazer nada. Como Wellington, muitas outras pessoas enfrentam a mesma situação, perder a vontade de viver. Em 2013, o INSS registrou 61.044 afastamentos de profissionais por causa da depressão. É aí que entra o papel da medicina. O psiquiatra Luiz Fernando Petri falou sobre o assunto em entrevista ao jornal da TVCI. Bem, o diagnóstico é feito com 2 sintomas centrais, né? Então nós temos sintomas centrais e acessórios. Os 2 sintomas centrais são uma alteração na qualidade de humor da pessoa, algo como tristeza, ou melancolia, ou irritabilidade, com uma frequência muito grande, então geralmente a maior parte do tempo, e muitas vezes sem um motivo. Então essa alteração no humor, junto com uma diminuição na sua energia e do ânimo para fazer as coisas. O psiquiatra acrescenta que, além da depressão ser uma doença séria, muitas vezes ignorada pela população, ela precisa ser diagnosticada o quanto antes. Em muitos casos, o depressivo se nega a buscar ajuda e até mesmo se tratar. Ele se isola do mundo enquanto a doença se agrava. Você está ouvindo o documentário Depressão, transtorno ou consequência da vida moderna? No próximo bloco, você vai saber mais sobre o maior problema da depressão, o suicídio.
voltamos a apresentar o documentário Depressão, transtorno ou consequência da vida moderna. Szomorú vasárnap 100 fehér virággal, vártalak, kedvesem, templomi imádom. No Brasil, a taxa de suicídio entre jovens de 18 e 26 anos cresceu 30% em 25 anos. O crescimento é maior que a média populacional, segundo o psiquiatra José Manuel Bertolli, autor do livro O Suicídio e a Sua Prevenção. E a depressão é, na maioria dos casos, a maior responsável por essas mortes. Existe um problema bastante comum. A pessoa não considera aquilo que sente como depressão. Não tem a exata dimensão do efeito que a doença provoca. A falta de informação e a negligência geram riscos. Maria, de 17 anos, está em tratamento e conta como foi sua experiência. Eu não queria sair de casa, não queria andar na rua, não queria ser vista pelas pessoas. Isso acabou agravando a minha depressão, porque eu queria ficar sozinha, não queria ver ninguém. Teve uma vez que minha mãe brigou comigo, eu não lembro muito bem o porquê, mas falou que coisas horrendas de mim. Eu fiquei muito mal, que tive vontade de me matar. Eu não sabia o que fazer, eu me cortei. O caso de Maria não é incomum. Os riscos de óbitos são grandes e causam preocupações em familiares e profissionais da saúde. O psicólogo Luiz Soares destaca a importância de se tratar. O risco de óbito é isso. É quando a pessoa não está fazendo o tratamento ou não está aderindo ao tratamento e ela tem ideações suicidas. Ela pode chegar a óbito, não só na questão de ideação suicida, mas na questão imunológica, inclusive na questão de falta de apetite, que vai acabar realmente, em alguns casos graves, chegando a óbito. Luiz Soares afirma ainda que o paciente também pode tentar o suicídio indireto, devido a questões imunológicas, ou seja, quando o corpo perde a defesa para combater outras doenças. O paciente morre por complicações geradas pelos sintomas da depressão, como a falta de apetite, por exemplo. Outro fator preocupante é que o depressivo muitas vezes tem acesso a medicamentos que podem levá-lo à morte, como no caso de Jordana, de 28 anos. Eu apliquei uma dose bem alta de insulina e fiquei um tempo ali deitada. Eu sabia que se eu esperasse muito tempo que a minha glicemia ia cair muito, mas eu sabia também que se acontecesse algo, eu não ia sentir dor, só ia desmaiar, enfim, ia morrer, não ia nem perceber o que estava acontecendo. Jordana, como muitos outros jovens, tentou tirar a própria vida. Maria, de 17 anos, que desenvolveu a doença pela frustração com o término de um relacionamento, também quase se matou tomando os remédios que tinha em casa. Fui na farmacinha de casa, tomei todos os remédios possíveis que tinha lá. Comecei a passar muito mal, eu estava sozinha em casa, deixando saído. Passei muito mal, eu parei suando frio no banheiro. Fui até a privada e
enfiei o meu dedo na garganta e consegui vomitar um pouco. E quando minha mãe voltou em casa, ela entrou em pânico, me levou no hospital. O médico falou pra mim que se eu não tivesse vomitado um pouco, eu poderia ter tido uma overdose e morrido. Casos como o de Maria e Jordana não são isolados. A família precisa estar atenta e monitorar o paciente em tempo integral se for identificado algum desejo de suicídio. Muitos são os fatores que levam o paciente a buscar a morte. Em entrevista à Rede Record, Valdelise, de 40 anos, conta que sua depressão começou devido a uma série de acontecimentos ruins e se agravou após o marido tirar a própria vida, motivo esse que fez com que ela também desejasse morrer. Mataram meu cunhado na minha frente, eu estava grávida de 7 meses, entendeu? Daí é muita coisa. Minha filha morreu no meu colo, foi na época que me deu a depressão. Eu emagreci muito, porque por mais defeito que ele tinha, mas eu amava ele, entendeu? Acho que é o único homem que eu amei na minha vida. É uma das coisas que vem na minha cabeça. Se eu morrer, eu vou estar junto com ele, só que ele fez o suicídio. Eu já fui quase assim na frente do metrô, daí quando eu ia me jogando assim, o rapaz puxou eu na frente do metrô. Eu levantei para me jogar, me suicidar na frente do trem já 2 vezes. Como Valdelise, a Adriana, de 36 anos, conta que sua doença e o desejo pelo suicídio aumentou após os problemas na família e na vida sentimental. Eu era uma pessoa profundamente deprimida, tinha problema na minha família, convivi com minha mãe, que era alcoólatra, e isso me trazia muita tristeza. E através dessa depressão, eu tive desejo de suicídio, que tentei por várias vezes o suicídio. A minha vida era destruída, não tinha sentido nenhum. Minha vida sentimental era uma derrota, não dava certo com ninguém. A desmotivação vivida por Adriana é um agravante que pode levar à tentativa de suicídio, como explica a psicopedagoga Simone de Abreu. A pessoa não vê mais sentido viver. Para ela não tem sentido. Viver para quê? Ela não vê saída, é um buraco sem fim. Ela não vê aquilo que popularmente se diz, né? A luz no fim do túnel. Para ela não tem o fim do túnel, muito menos a luz. Então ela vai se afundando e ela não vê mais sentido e ela acaba dando cabo da própria vida. Simone ressalta que para evitar essa situação é muito importante a família prestar atenção em cada sintoma do paciente e buscar ajuda profissional. Segundo ela, o melhor remédio para evitar o suicídio é a prevenção. Atualmente, a Associação de Psiquiatria do Rio Grande do Sul conduz um estudo que pretende identificar o momento no qual a depressão leva o paciente a tentar o suicídio. E, identificando esse momento, analisar pelo perfil do doente qual a melhor maneira de tratá-lo. A preocupação surgiu depois do surto de suicídios que o sul do país teve no ano de 2006, 9 casos em cada 100 mil habitantes. A psicoterapeuta Karen Scavacini diz como identificar se há ou não esse tipo de intenção. A pessoa vai dar sinais comportamentais, sinais verbais. Dar coisas, fazer testamento sem que haja um motivo para isso, né, direto. A psiquiatra acrescenta ainda sobre o que é necessário para evitar a reincidência da tentativa de suicídio. Então, fundamental, primeiro, que os acessos aos métodos, aos meios dentro da casa sejam removidos. Tá? Que essa pessoa ela tenha um acompanhamento mais de perto, pelo menos no primeiro mês, e mais de perto muitas vezes, até alguém 24 horas na casa. Às vezes significa trancar janela, pôr grade na janela, tirar as facas. Além dos fatores neurológicos e psicossomáticos que levam o depressivo a buscar a morte, a psicóloga Karen e todos os especialistas ouvidos mencionaram um fato que só agrava os casos: a pressão dos dias atuais.
e é o que aponta a assistente social e professora do curso de Serviço Social da FMU, Mayra Moya. Tem um olhar para isso, que é de que essa sociedade produz adoecimento psíquico. E a depressão é uma dessas doenças que esse modo de vida que a gente tem produz. Então, esse jeito da gente viver, fora o tanto que a gente é explorado no trabalho, o tanto que a gente trabalha, o trânsito, o transporte público. Então, tem um modo de vida que a gente tem hoje que produz muito mais adoecimento do que se tinha há algum tempo atrás. Como disse a professora Mayra, a razão principal do aumento de casos da doença no mundo é o estresse do dia a dia associado a conflitos pessoais e internos do ser humano. Você está ouvindo o documentário Depressão, transtorno ou consequência da vida moderna. No próximo bloco, você vai conhecer melhor os tratamentos convencionais e alternativos, como prevenir e quais são os principais grupos de apoio. Voltamos a apresentar o documentário Depressão, transtorno ou consequência da vida moderna. Os mais atingidos pela depressão são jovens no mundo inteiro, mas eles não são o único alvo da doença. Os casos também são comuns na terceira idade depois de recebida a aposentadoria. Em entrevista ao programa Vida e Saúde da TV Cultura, a ex-manicure Esmeralda dos Santos, de 70 anos, diz que o vazio foi o motivo da sua depressão. Você não tem vontade nem de pegar numa vassoura, você não tem vontade de fazer nada, você não tem vontade nem de comer, nem de beber, e nem de sair do lugar e nem de sair da cama. Tudo seu é ali, sentado numa cadeira, olhando a televisão, e às vezes nem de canal você quer trocar. Morrer. Muitos outros idosos, como Esmeralda, sofrem com a depressão. A educadora física Marise Léo, que também falou à TV Cultura, explica que fazer exercícios nessa idade pode ajudar e dar outro sentido à vida. A atividade física funciona perfeitamente nessa indicação para as pessoas da terceira idade, porque elas saem de casa e elas vêm se socializar. Elas chegam e elas vão movimentar o corpo dela. Elas chegam e elas vão respirar. Então, toda a parte psicológica também é envolvida porque elas estão inseridas num contexto social, elas estão movimentando o corpo dela e trabalhando as articulações. Essa é uma das saídas possíveis de tratamento, segundo Marise. Já para o psicólogo Luiz Soares, não existe o melhor tratamento para a depressão, mas uma combinação de fatores que levam à melhora do paciente. O melhor tratamento é um tratamento que ele vai depender de mais de um profissional, de dois profissionais, né, que é o tratamento biológico, que quem vai fazer esse tratamento biológico é o psiquiatra, né, através da própria medicação, e o tratamento psicológico, que ele é feito por um psicólogo. Se eu entendo que a depressão é uma doença que não mexe apenas com questões biológicas, eu necessito de tratar a minha psique.
Luiz afirma ainda que existem casos de depressão em estágio inicial quando o paciente consegue praticamente sozinho a cura, desde que consiga manter o foco e ter determinação. Foi exatamente o que ocorreu com a estilista Débora. E um dia eu tinha que encontrar uma solução para isso. Eu sei que o quadro exige medicamentos, médicos, mas assim, como eu tenho uma vida mais natural, assim, não uso drogas, não bebo, então eu queria ver uma forma diferente. Então resolvi fazer caminhadas 5 vezes por semana, e em 2 semanas ou um mês eu já estava praticamente curada, mas aí eu continuei caminhando durante 1 ano e assim foi. Muito se fala sobre o tratamento da doença, seja ele convencional ou alternativo, como no caso de Débora. Mas o que poucos sabem é que há prevenção para a síndrome, principalmente se o médico perceber a possibilidade de depressão antes que ela se manifeste. A psicóloga Cleusa Sakamoto falou sobre a principal medida preventiva. A prevenção tem a ver com o entendimento do que significa o existir humano. O que significa entender o que é afetividade na sua individualidade. Entender que cada momento da vida tem um tipo de laço e características próprias que alimentam essa chama que é a afetividade. Cleusa disse ainda que a questão é que muitas pessoas, além de não saberem como prevenir, sofrem para admitir que estão doentes. E é esse cuidado que a paciente Jordana tem dado ao seu tratamento. Tento pôr em prática as coisas que a gente conversa, porque eu quero me sentir bem, eu quero me sentir melhor, eu não quero só dizer que eu me sinto bem e tentar acreditar nisso e mentir pra mim mesma. Então, é claro, eu vejo diferença? Vejo. Eu me sinto melhor do que eu me senti antes? Sim. Mas eu sei que eu ainda tô em tratamento, que não é o momento de parar, que só começou, assim, sabe? Não sei por quanto tempo eu vou fazer, mas não quero fazer pro resto da vida. Eu busco a solução, eu espero que ela venha. Não há como saber por quanto tempo Jordana será tratada. A psiquiatra Carolina Trevisan, em entrevista ao Jornal do SBT, explicou que é preciso conhecer detalhadamente o quadro para prever a alta. Então, frequentar o tratamento adequado, de forma adequada, regularizado, né? Não fazer o abandono, o desmame da medicação por conta própria, nem o aumento da medicação por conta própria, porque tem sim uma forte tendência a pessoa se sentir mal, tomar o remédio a mais. A pessoa se sentir melhor, achar que não precisa mais da medicação. E somente um profissional especialista na área que vai ser a pessoa mais indicada de saber o momento certo ou não de manter as medicações ou de retirar as medicações. Carolina complementa que, além de buscar o tratamento, o paciente precisa de fato levá-lo a sério. E isso requer uma mudança de hábitos. Terapias alternativas também trazem esperança a quem enfrenta a depressão. Eu faço tratamento há uns 3 ou 4 anos. Antes eu comecei com remédio homeopático e tal, e remédio para dormir. Eu tô, hoje em dia, muito bem comigo mesma. Muito bem me relacionando com outras pessoas. A tristeza faz tempo que ela não vem à tona na cabeça. Isso tem me feito bem até. De botar o pé na estrada, viajar. A decisão parte exclusivamente de quem está com depressão e busca maneiras diferentes de se tratar. No caso da adolescente Maria, a aposta foi através da dança. Muitas pessoas que me ajudaram a superar essas fases, eles me motivaram também extravasar de um outro jeito, me motivaram a fazer outras coisas, a dançar. O que mais me motivou também a sair dessa depressão e a ter um convívio mais saudável com as pessoas. Como
Maria conseguiu melhorar através da dança, a cura pode vir por outros tratamentos. A médica Gláucia Locatelli, que é especialista em acupuntura e fitoterapia, explica. Inicia seus tratamentos através da acupuntura e já nas primeiras sessões ele já sente um bom resultado, pois a acupuntura tem o intuito de tirar a ansiedade, o estresse que a própria depressão causa no paciente. Além da acupuntura, aplica-se a fitoterapia, chás, ervas, unções, óleos, bálsamos, pomadas. Então a pessoa já tem que vir preparada para fazer esse tratamento. É muito bom, é natural, é totalmente natural, não agride. Em casos mais graves, o tratamento não se restringe somente a um método alternativo como descrito pela especialista. Toda ajuda é bem-vinda. E o amparo de ONGs e entidades anônimas é muito importante. As principais reuniões de apoio se concentram em grupos e também em algumas igrejas evangélicas, como a Bola de Neve, que oferece programas de auxílio não só a depressivos, mas também a dependentes químicos e pessoas que precisem de ajuda psicológica no geral. No caso Pela Visão Cristã, Thaís Kreutor, gerente de comunicação da igreja, falou sobre o funcionamento do grupo de apoio. O trabalho é feito com as rodas de partilha. A gente tem reuniões por meio de líderes que dão suporte por meio do desenvolvimento da palavra de Deus para auxiliar na compulsividade, seja a pessoa, né, o dependente ou o codependente, a família. Essas rodas de partilha, primeiro é ministrada uma palavra, depois é segmentado pelas rodas que a pessoa tem a oportunidade de falar, ouvir histórias de pessoas parecidas, com dificuldades parecidas com as suas, e poder dar todo tipo de atenção para a pessoa que buscou ajuda dentro do NV. Este formato é inspirado no dos Neuróticos Anônimos, que atendem os mesmos tipos de casos. O Wellington, que teve depressão e se tornou voluntário do escritório na Grande São Paulo, relata como funciona o trabalho da Irmandade. Neuróticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que tem o intuito de ajudar um ao outro. Lá nós temos a terapia de espelho, né? Então, a pessoa que chega lá com depressivo, ela vai ver outra pessoa que também tem o mesmo problema. E como ela saiu desse estado, né, depressivo, né? E aí é onde a gente ajuda um ao outro, né? E NA, para quem realmente pratica a programação, a cura é 100%. Tanto Wellington quanto Thaís Kreutor esclarecem que para os que precisam da assistência dos grupos de apoio, basta apenas comparecer às reuniões. A ajuda é gratuita e o endereço dos Neuróticos Anônimos e da Igreja Bola de Neve, assim como o cronograma com os dias e horários de atendimento, estão nos sites neuróticosanônimos.org.br e boladeneve.com. Essa doença silenciosa tem sido um mal crescente e, uma vez detectada a síndrome, o primeiro passo é sempre a admissão e busca por ajuda. A psicóloga Cleusa Sakamoto responde a pergunta que motiva esse documentário. Por que a depressão tem crescido tanto nos últimos anos? A depressão é uma doença, né, que está progredindo bastante no mundo inteiro, em todas as idades, e o fator principal, né, da sua ocorrência tem a ver com o estresse. Esse aumento de atividades, tá, sem um equilíbrio, sem uma atenção à saúde, né, está provocando uma exaustão, tá, tamanha que se justifica pela depressão. Todos os personagens que relatam suas experiências com a depressão neste documentário foram tratados somente pelo primeiro nome a pedido deles. A depressão é motivo de preconceito e vergonha, mas isso fica para o próximo programa. Este foi o documentário Depressão, Transtorno ou Consequência da Vida Moderna, uma produção de alunos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Locução, Wellington Matos. Roteiro, produção e pós-produção, Wellington Matos e Luiz Roberto de Araújo. Sonoplastia, Rogério Romero. Orientação, Wagner Belmonte. Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em outubro de 2014. É natural.
cultural é totalmente natural, não agride. Em casos mais graves, o tratamento não se restringe somente a um método alternativo como descrito pela especialista. Toda ajuda é bem-vinda. E o amparo de ONGs e entidades anônimas é muito importante. As principais reuniões de apoio se concentram em grupos e também em algumas igrejas evangélicas, como a Bola de Neve, que oferece programas de auxílio não só a depressivos, mas também a dependentes químicos e pessoas que precisem de ajuda psicológica no geral. No caso Pela Visão Cristã, Thaís Kreutor, gerente de comunicação da igreja, falou sobre o funcionamento do grupo de apoio. O trabalho é feito com as rodas de partilha. A gente tem reuniões por meio de líderes que dão suporte por meio do desenvolvimento da palavra de Deus para auxiliar na compulsividade, seja a pessoa, né, o dependente ou o codependente, a família. Essas rodas de partilha, primeiro é ministrada uma palavra, depois é segmentado pelas rodas que a pessoa tem a oportunidade de falar, ouvir histórias de pessoas parecidas, com dificuldades parecidas com as suas, e poder dar todo tipo de atenção para a pessoa que buscou ajuda dentro do NV. Este formato é inspirado no dos Neuróticos Anônimos, que atendem os mesmos tipos de casos. O Wellington, que teve depressão e se tornou voluntário do escritório na Grande São Paulo, relata como funciona o trabalho da Irmandade. Neuróticos Anônimos é uma irmandade de homens e mulheres que tem o intuito de ajudar um ao outro. Lá nós temos a terapia de espelho, né? Então, a pessoa que chega lá com depressivo, ela vai ver outra pessoa que também tem o mesmo problema. E como ela saiu desse estado, né, depressivo, né? E aí é onde a gente ajuda um ao outro, né? E NA, para quem realmente pratica a programação, a cura é 100%. Tanto Wellington quanto Thaís Kreutor esclarecem que para os que precisam da assistência dos grupos de apoio, basta apenas comparecer às reuniões. A ajuda é gratuita e o endereço dos Neuróticos Anônimos e da Igreja Bola de Neve, assim como o cronograma com os dias e horários de atendimento, estão nos sites neuróticosanônimos.org.br e boladeneve.com. Essa doença silenciosa tem sido um mal crescente e, uma vez detectada a síndrome, o primeiro passo é sempre a admissão e busca por ajuda. A psicóloga Cleusa Sakamoto responde a pergunta que motiva esse documentário. Por que a depressão tem crescido tanto nos últimos anos? A depressão é uma doença, né, que está progredindo bastante no mundo inteiro, em todas as idades, e o fator principal, né, da sua ocorrência tem a ver com o estresse. Esse aumento de atividades, tá, sem um equilíbrio, sem uma atenção à saúde, né, está provocando uma exaustão, tá, tamanha que se justifica pela depressão. Todos os personagens que relatam suas experiências com a depressão neste documentário foram tratados somente pelo primeiro nome a pedido deles. A depressão é motivo de preconceito e vergonha, mas isso fica para o próximo programa. Este foi o documentário Depressão, Transtorno ou Consequência da Vida Moderna, uma produção de alunos do 6º semestre de jornalismo da Faculdade Paulo de Tecnologia e Comunicação. Locução, Wellington Matos. Roteiro, produção e pós-produção, Wellington Matos e Luiz Roberto de Araújo. Sonoplastia, Rogério Romero. Orientação, Wagner Belmonte. Produzido no estúdio de áudio da Fapcom em outubro de 2014.